o que é que o Halloween não é? Tipo assim, né? Tipo, o que é que não é? Porque o que é a gente vai aprofundar. Mas o que é que o Halloween as pessoas falam e ele não é? O que é que a gente poderia dizer? Ele não é só uma festa inocente e ele não é só uma manifestação cultural. Então são duas coisas que precisam ser muito bem entendidas. Porque isso, quando a gente para pensar, a quantidade de católicos, cristãos e pessoas que pensam assim, é uma festa, é uma questão cultural. Vamos lá. Quando a gente fala de Halloween, uma festa americana, como que nasce e qual a história que as pessoas contam e se existe uma história que é um pouco diferente daquilo que as pessoas falam? Então, na verdade, o Halloween ele não é uma festa americana, né? O Halloween ele tem origem antes de Cristo, não logicamente como festa do Dia das Bruxas, mas ali nos Países Baixos, na Europa, Escócia, Irlanda, toda aquela região da Bretanha e tudo mais, onde eram feita a festa das colheitas, né? Então, tinha a época da colheita, final da colheita se fazia uma festa comemorativa. Porém, não era só uma festa comemorativa das colheitas, ela tinha elementos ritualísticos, né? Haviam crenças muito ligadas ao espiritismo, né? Contato com os mortos, invocação de demônios, de espíritos. Por exemplo, final de outubro, começo de novembro, se tinha uma crença que coincidia com essa festa das colheitas, que o mundo dos mortos se cruzava com o mundo dos vivos. Não é? E por isso, o espírito dos mortos tinha a finalidade de possuir os corpos dos vivos a fim de se vingar daqueles que os prejudicaram em vida. E para eles fugirem do espírito dos mortos, para conseguirem disfarçar, não serem reconhecidos, começou então a surgir o costume de pintar o rosto e usar máscaras. Então daí vem o costume das fantasias do Halloween. Não é? Veio o costume de se colocar coisas assustadoras fora das casas para expulsar os espíritos dos mortos. Ou de fazerem pratos, oferecerem doces, oferecerem iguarias na porta das casas, a fim de que esses espíritos, então, desistissem da vingança, de alguma forma tocassem aquela oferta e se afastassem daquela casa. Então, tocando esses pontos, a gente já está com certeza lembrando de coisas que são feitas hoje, no Halloween, mas que o costume está lá atrás. Né? Então, a questão norte-americana é muito depois, né? Depois do período da Grande Fome, que houve aquela grande migração em massa, né, para os Estados Unidos, onde, logicamente, aonde um povo vai, ele leva a sua cultura. Né? Então, a cultura chega nos Estados Unidos e daí ela adquire elementos também dos Estados Unidos, e daí é um contato maior com o satanismo, com bruxaria e tudo mais, onde nos Estados Unidos isso é muito forte, é muito evidente, principalmente satanismo. Não é? E a bruxaria, esses dias eu estava dando uma formação para um grupo de pais, né, e crismando sobre o Halloween, que um sacerdote lá em Jundiaí chamou, e daí eles disseram, mas o que é a bruxaria dentro do satanismo? Eu falei, imagina o que é uma pastoral dentro da igreja. Não é? Então, da mesma forma que dentro da igreja existem as suas pastorais, né, no satanismo existem os seus serviços, os seus trabalhos. E a bruxaria é uma espécie de pastoral dentro do satanismo, ou seja, é um serviço que é prestado lá dentro. Não é? Uma pessoa leiga vai falar de bruxaria, irmão, e ela vai pensar em bruxa mesmo, em vassoura, em sogra não. Vai pensar, vai pensar em vassoura, vai pensar em caldeirão, vai pensar naquela, o que foi, amor? Tudo bem? Aquele negócio de chapéu, aquela coisa toda, né? Mas o que de fato seria bruxaria e se realmente existe isso no nosso meio? Porque não é uma coisa que a gente vê aqui numa casa. Aqui tem bruxaria. Às vezes até vê, né? Amor? Inclusive, aqui perto eu já vi. Mas, como que existe? O que é que seria chamar de bruxaria mesmo? Existem dois tipos de bruxaria. Existe essa bruxaria mais tradicional, de caldeirão e de feitiços mais pesados, dentro do satanismo. Né? Então, essa bruxaria ela está ligada diretamente dentro das seitas satânicas, em diversas modalidades, porque a seita satânica ela não tem um vínculo de unidade onde elas se comportam de forma igual em todos os lugares do mundo, né? De acordo com a região. Né? Mas existe a bruxaria mais disfarçada, que ela tem ligação mais com o esoterismo, não é? Que é no caso a Wicca,
que é essa bruxaria moderna, que vai falar mais de ervas, de cristais, de pedras, de incenso, de alguns feitiços também, mais elementos da natureza, mas que no fundo, o que é isso? É uma espécie de máscara, é uma espécie de roupagem do mesmo velho paganismo que é a bruxaria tradicional. Ou seja, é um rosto, eu vou dizer bonito, mas não é, né? Mas é um rosto bonito a fim de cativar crianças, jovens e adolescentes, estilo Harry Potter. Não é? Para trazê-los sem assustar. Né? Então, através desta bruxaria moderna, existe uma engenharia social muito bem feita, a fim de querer normalizar a bruxaria. Ou seja, celebrar a coisa sem ela parecer o que é, para depois mostrar o que é e poder acorrentar de uma vez. E o que é que no Halloween, no caso, teria de bruxaria diretamente falando? Na verdade, o Halloween é a festa do Dia das Bruxas, que dentro do satanismo é o Réveillon. Então, Halloween é a segunda principal comemoração dentro do satanismo. O que é o Réveillon para nós é o Halloween para eles. Nessa noite, eles realizam diversos tipos de rituais. Inclusive, um dos rituais que as pessoas desconhecem é oferecer às pessoas que de forma consciente ou inconsciente estão celebrando o Halloween. Olha só. Então, a festinha inocente da escola, a festinha inocente do condomínio, a festinha inocente da família, sem as pessoas saberem, elas estão sendo alvo de uma oferta que está sendo realizada dentro de templos satânicos que estão celebrando o Halloween. Nossa, como isso é forte, né? Gostou desse vídeo do Santo Flow? Olha, então faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal. Nós estamos trazendo sempre personalidades da nossa Igreja Católica. Inclusive, aqui ao lado tem 2 vídeos para você assistir agora de outros momentos muito especiais que nós tivemos aqui no nosso Santo Flow. Corre lá, aproveita!